Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. E com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site, que você já conhece, www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, que tem como tema a Igreja de Cristo. O texto áureo em Mateus 18 e 20. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12 ao 20 e 25 ao 27. A lição tem 3 partes. A primeira parte, a comunidade dos fiéis. A segunda parte, elementos que identificam uma igreja. E a terceira parte, o corpo de Cristo. Eu louvo a Deus, os irmãos têm mandado mensagem, dizendo que essa metodologia ajuda muito, passo a passo, ponto a ponto, e vai esclarecendo para os irmãos terem aí um melhor entendimento para explanar a lição no domingo. Então acompanhe conosco, vamos lá, primeira parte, a comunidade dos fiéis, etimologia. Ponto de destaque. A palavra de Deus prova que Deus escolheu aqueles que lhe aceitam para serem povo seu, unidos em um só amor. A palavra de Deus prova que Deus escolheu aqueles que aceitam o seu convite. Ele convida, não força ninguém, ele convida, se a pessoa aceitar, ele escolhe e traz para perto de si, chama aonde ela está, chama de onde ela está, diz, sai daí, vem para perto de mim, para ficar em uma assembleia, em uma reunião, junto a ele. Aí nós vamos entender o significado da palavra ekaléu, chamar para fora, e eclesia, assembleia. Vamos lá? Subsídio teológico. A raiz da palavra grega, igreja, é ekaléu, chamar para fora. Isso é a raiz. O termo que mais aparece nos originais gregos, no entanto, é um substantivo de ekaléu, que é eclesia, assembleia. Eclesia significa assembleia. Quando você ouvir falar eclesia, é um substantivo, quer dizer assembleia. Esse substantivo deriva da raiz ekaléu, que quer dizer chamar para fora. Assembleia, você vai encontrar esse termo no grego em Atos 19, 32 e 39. Esse termo é atribuído ao povo de Deus para mostrar que a vontade de Deus é reunir junto a Ele todos aqueles que desejarem habitar com Ele. Lembrando, desejarem habitar com Ele depois de ouvir o seu convite. Deus convida, se a pessoa desejar, então Deus chama para perto dele para habitar com Ele. O grande propósito de Deus é fazer com que haja apenas uma família no universo, junto a Ele, que todos sejam um, como diz a Bíblia, congregar tudo nele. Aplicação: todos os que foram chamados por Deus e aceitaram o seu convite fazem parte do seu povo ou de sua assembleia. O grande desejo de Deus é fazer um povo, fazer uma reunião junto a Ele. A ideia de reunião é reunir, trazer para perto. Como você pega alguns elementos e espalha e depois você reúne, a ideia é essa, é deixar perto, mas não apenas unidos só por ficarem unidos. Essa união tem um propósito, é trazê-los todos juntos para perto dele, para perto de Deus. Se você falar isso na igreja, domingo, você vai acertar. Realmente você vai trazer aqui a melhor definição da intenção de Deus. Por que Deus fazer uma assembleia, uma reunião? Ele reúne todos para perto dele, com o propósito de fazer uma grande família única no universo. Tópico 2. Perdão, Assembleia dos Cidadãos. Ponto de destaque. A vontade de Deus é que todos sejam um, conforme João 17, 21. Então a vontade de Deus é que todos sejam um. Subsídio teológico. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia manifestado o seu desejo de ter sempre junto a Ele seu povo que Ele escolheu. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia manifestado esse desejo de ter junto a Ele o seu povo que Ele escolheu. Por isso que aparece a palavra hebraica kahal. Lá no Antigo Testamento é kahal, que significa assembleia ou ajuntamento. Mas não ajuntar sem propósito. Juntar perto dele, para que todos estejam unidos. Lembra que Jesus comentou a parábola das 99, das 100 ovelhas? Uma se perdeu, então ele não quer que se perca, ele quer que esteja junto a ele, unidos a ele. Grande vontade de Deus é essa. Dessa forma, Deus também chamou, dentre outros povos, fora da comunidade de Israel, muitas pessoas, a fim de junto com Israel serem todos um só povo e uma só assembleia,
formando uma grande família em Deus, conforme Efésios 2:19. Deus não chamou só os judeus, os israelitas, os hebreus. Deus também aceitava de outros povos. Foi o caso de Raabe, foi o caso dos ninivitas, foi o caso de Ruth. Deus aceitava de outros povos, porque a grande intenção de Deus é reunir todos os seres humanos junto a Ele. Aqueles, claro, que aceitarem o seu convite. Aplicação. A vontade de Deus é de, por meio de Cristo, congregar a todos os seus filhos, repito, em uma só família, conforme Efésios 1:10. Você vai conferindo aí que a Bíblia mostra que a vontade de Deus é essa. Tópico 3. A lição não é tão extensa. O significado da expressão Santa Igreja Católica. Preste bem atenção. Ponto de destaque. Esse termo não se refere a uma instituição humana. Não é isso. Mas a uma expressão que se refere ao desejo de Deus em salvar e unir todos aqueles que estão na face da terra e obedecem sua vontade. Por isso que aparece a expressão no original, Igreja Católica, ou a Igreja Universal, porque a palavra católica quer dizer universal. Subsídio teológico, preste bem atenção aqui. O escritor aos Hebreus, que é desconhecido, deixou relatado no capítulo 12, para você entender por que ele usa essa expressão, e o pastor Ezequias trouxe essa expressão aqui, não tem nada a ver com uma instituição humana, não tem nada a ver. Entenda, o escritor aos Hebreus deixou relatado no capítulo 12, versículo 23, que Deus escolheu muitas pessoas de várias partes do mundo, por isso que aparece lá a Universal Assembleia. A ideia do escritor aos Hebreus era essa, mostrar que Deus escolheu várias pessoas de várias partes do mundo, numa Universal Assembleia. Essas pessoas são chamadas de Assembleia dos Primogênitos. É assim que elas são chamadas. Igreja dos Primogênitos. O escritor estava querendo dizer que temos que valorizar esse tão grande chamado que se estendeu por toda a terra. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28. A ideia do escritor aos Hebreus não é eleger uma instituição humana, eleger uma organização humana, não é exaltar uma organização humana, não é essa. A ideia dele é dizer que Deus escolheu muitas pessoas de várias partes do mundo para ser apenas um povo e que as pessoas que recebem esse chamado devem valorizar esse chamado. A intenção central aqui do texto é que devemos valorizar, visto que Deus estendeu salvação para o mundo inteiro, ninguém deve menosprezar este chamado. Essa é a intenção do escritor aos Hebreus, Hebreus 12, 28. Depois você confere lá. Aplicação. A misericórdia de Deus está sobre toda a terra, para reunir seu povo, para habitar com ele. Segunda parte. Elementos que identificam uma igreja. Então, antes de entrar aqui na segunda parte, a primeira parte, comunidade dos fiéis. Então, a etimologia, a Assembleia dos Cidadãos e o significado da expressão Igreja Católica ou Assembleia Universal. Agora, a segunda parte, elementos que identificam uma igreja. Então, só para você entender, igreja é isso. É reunião daqueles que foram chamados por Deus para estarem junto a Ele. Pode escrever aí se quiser, a definição. Depois pode baixar os slides. Igreja é isso. A reunião daqueles que foram chamados para estarem junto a Deus. Vamos lá? Primeiro tópico. Afinal, o que é a igreja? Ponto de destaque. A igreja não são pessoas que apenas acreditam que Deus existe. Não. Mas aqueles que procuram conhecer as suas vontades e as praticam. Isso é igreja. Apenas conhecer que Deus existe não é visto por Deus como igreja. Porque hoje os filhos de Deus são vistos por Deus como a sua igreja, ou os seus chamados. Então veja lá, subsídio teológico. Visto que a igreja é um povo unido, que Jesus chamou, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, todos os chamados precisam estar diante de Cristo para lhe servir. Se não estiver diante de Cristo, da sua palavra, para lhe servir, não é considerado igreja. Pois Jesus disse em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim. Então, para ser considerado igreja, tem que estar diante de Cristo. Estar diante de Cristo, nos dias de hoje, significa estar diante da sua palavra, conhecendo a vontade de Deus. Tá? E reunido com o povo de Deus na casa de Deus ainda. Ok? E também aprendam de mim.
para ser considerado igreja, precisa estar junto a ele, aprendendo com ele. Se não estiver junto a ele para aprender com ele, não é considerado igreja. Tá? Segundo, ser igreja significa conhecer os mandamentos de Jesus e praticá-los. Se assim fizer, procurar conhecer os mandamentos de Jesus e praticá-los, é visto por Deus como igreja. Aplicação: ser igreja significa estar unido com o povo de Deus e praticar as palavras do Senhor Jesus, conforme Mateus 7 e 24. Repetindo, ser igreja significa estar unido com o povo de Deus e praticar as palavras do Senhor Jesus, conforme Mateus 7 e 24. Segundo tópico, as ordenanças. Aqui uma visão, aqui uma ordenança básica, tá? Para que você entenda que é igreja. Ponto de destaque. Uma igreja, aliás, existe uma regra básica para se considerar igreja do Senhor Jesus. Existe? Existe. Vamos lá. Subsídio teológico. Devemos cumprir no mínimo 2 mandamentos deixados por Cristo para sermos considerados igreja. Primeiro, descer as águas do batismo, que é a simbologia e testemunho público de sepultamento para o pecado e renascimento para Cristo. Vou repetir. Primeiro, isso aqui é um cumprimento da vontade do Senhor, é uma regra básica para ser considerado igreja. Primeiro, descer as águas do batismo, que é a simbologia do sepultamento para o pecado e o renascimento para a obediência, conforme Mateus 28, 19 e 20 e Romanos 6 e 4. Então, para ser considerado igreja, a pessoa tem que se converter e realizar o testemunho público de sepultamento para o pecado, que é a simbologia de você ser submerso em águas. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir, como se estivesse sendo sepultado, morrendo, e a ideia é essa: morreu para o pecado e ressurge para a obediência. Segundo mandamento aqui, regra básica: participar da celebração da ceia do Senhor, para lembrar de sua morte e anunciar ao mundo que Jesus morreu para salvar os pecadores. Então tem que participar da ceia, é um mandamento, para que você entenda que a igreja deve estar cumprindo esses mandamentos, conforme 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Aplicação: aqueles que com temor e verdade cumprem esses 2 mandamentos, podem se considerar igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Tópico 3, adoração. Ponto de destaque: Deus pede que sua igreja se reúna diante dele para prestar-lhe culto. Deus quer que a sua igreja se reúna diante dele para prestar-lhe culto. Essa é a vontade de Deus. Subsídio teológico: é bem verdade que se pode adorar de forma individual. É verdade. Porém, a Bíblia recomenda que o povo de Deus congregue e não deixe de se unir em adoração diante de Cristo, conforme os escritores hebreus relatam em Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então é bem verdade que a pessoa pode adorar de forma individual, mas a grande vontade de Deus é que as pessoas congreguem diante dele para adorá-lo juntos. Jesus fez questão de dizer que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Mateus 18 e 20. Cristo deixa claro que a reunião é algo próprio daqueles que lhe servem. E quando Jesus diz onde estiver 2 ou 3, ele está afirmando a importância da união e da reunião. 2 ou 3. Então Jesus está dando grande importância à reunião. Tá? Vamos lá, aplicação. Não devemos deixar de congregar com os nossos irmãos, a igreja de Cristo. Só um dado histórico cultural aqui: havia uma regra do Talmud na cultura judaica que dizia que para invocar o nome de Deus na cultura judaica seria necessário a presença de 10 homens circuncidados. 10, senão não poderia invocar a presença de Deus, ou o nome de Deus. E aí Jesus, para quebrar esse sistema de regras cerimoniais do judaísmo da época, Jesus diz: não se preocupe, não precisa ter 10. Onde tiver 2
ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Pode fazer culto. Aleluia! Vamos lá? Tópico 4, família de Deus. Ponto de destaque, o grande propósito de Deus é fazer uma grande família. Subsídio teológico, em Efésios 2,19, a Bíblia deixa claro que Deus tem uma família, e essa família são todos aqueles que estão em Cristo, chamados de igreja. Então a grande vontade de Deus é fazer uma só família, e essa família são aqueles que estão em Cristo, chamados de igreja. Aplicação, Deus é a verdadeira divindade, e essa divindade se revelou como sendo nosso Pai, olha que privilégio, tá? E nos chama de filhos e membros de sua família. Nosso Deus é um Pai muito amoroso e bondoso. Nós sabemos que só existe uma divindade, a divindade celeste, que é trina. Porém, na cabeça dos seres humanos, os seres humanos, com suas vaidades, inventaram, como diz a Bíblia, há muita vaidade, eles inventaram para si deuses. Na cabeça dos seres humanos existem muitos deuses. Porém, os deuses que existem na cabeça dos seres humanos, nenhum desses deuses se relaciona com eles em nível parental. Só existe uma divindade, e nós sabemos que é a única verdadeira, que se relaciona com os seus de forma parental, em nível parental. E essa divindade chama-se divindade celeste, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles chamam os seus filhos de exatamente isso, filhos. Nenhum Deus, nenhuma divindade se relaciona assim com aqueles que se aproximam deles, na cabeça dos seres humanos, porque para nós sabemos que não existe outros deuses. Tá? Então, Deus nos chama de filhos, Jesus nos chama de amigos, e esse é um nível de relacionamento muito íntimo. Por isso que Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer aos irmãos, nós não temos apenas um Deus que é Pai. Mude a frase, nós temos um Pai que é Deus. O nível de intimidade é muito maior dentro desta ótica. Um Pai que é Deus. Terceira parte, o corpo de Cristo. Primeiro tópico, o corpo e seus membros. Ponto de destaque. Fazemos parte do corpo de Cristo e agimos com ele na obra de Deus. O fato de a Bíblia dizer que nós somos corpo de Cristo é que nós estamos nele e agimos com ele. Há um propósito também, há uma ação que Deus requer de nós pelo fato de estarmos ligados a Cristo. Presta atenção, a Bíblia, ela faz comparações relacionando a igreja de algumas maneiras, algumas coisas que nós conhecemos aqui do cotidiano terreno. Por exemplo, a Bíblia é comparada com a igreja, aliás, é comparada com o rebanho, 1 Pedro 5:2. A igreja também é comparada com o corpo, 1 Coríntios 12:27. Comparada com o edifício, 1 Coríntios 3:9-17. Comparada com coluna, 1 Timóteo 3:15. Comparada com noiva, Apocalipse 19:7, Efésios 5:23-27. Comparada com família, Efésios 2:19. Comparada com candelabro, Apocalipse 1:20. Tem outras comparações ainda, mulher, etc. Existem algumas razões pelas quais Paulo comparou a igreja ao corpo de Jesus. Primeiro, estamos ligados a Cristo pelo Espírito Santo. Por isso que somos o corpo de Cristo. Estamos ligados a Ele pelo Espírito. Conforme Efésios 4, 3 e 4. Segundo, damos continuidade à pregação do Evangelho. Jesus começou, nós somos corpo dele, fazemos parte, então damos continuidade. Marcos 16 e 15. Somos membros, terceiro, somos membros diferentes uns dos outros, mas temos a mesma importância. Conforme 1 Coríntios 12-27. Aplicação. Somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça desse corpo, conforme Efésios 5:23. Com o propósito de estarmos todos diante de Deus, executando a vontade de Deus. Segundo tópico, a morada de Deus. Ponto de destaque. Deus é Espírito e habita em nós. Subsídio teológico. Em primeiro lugar, o nosso corpo é sagrado, conforme 1 Coríntios 3:17. Em segundo lugar, o nosso corpo é membro de Cristo. 1 Coríntios 6:15. Se nós somos membro de Cristo, ele está em Deus, o Espírito de Deus está nele, também habita em nós, por isso somos considerados templos também de Deus.
Em terceiro lugar, o corpo, o nosso corpo, é o santo dos santos, onde a glória de Deus assiste, conforme 1 Coríntios 3,16. Anote isso, a palavra santuário, no texto, ali da Bíblia, onde o Espírito de Deus habita, no original, na verdade, não é templo, mas é santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo, onde estava a arca da aliança e onde a glória de Deus se manifestava em seu fulgor. A arca era o símbolo de Cristo e Cristo está em nós. Então, quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, na verdade, nós somos o santo dos santos, aonde Deus em sua santidade habitava. Deus quer habitar em nós e habita em nós. Aplicação: nós somos obra de Deus e o mesmo Deus habita em nós. Terceiro tópico, o último tópico, os membros do corpo, ponto de destaque, os seres humanos convertidos a Cristo, voltaram a fazer parte da família de Deus. Subsídio teológico: a expressão batizado por um só Espírito não se refere ao batismo em águas, literalmente, nesse texto. Mas o escritor se refere a uma expressão que já era usada em sua época, onde quando alguém se tornava membro ou ingressava em algum tipo de grupo, então era usada essa expressão: ele foi batizado, faz parte também. E quando o escritor aos Hebreus diz que fomos batizados por um só Espírito, nós agora ingressamos no corpo de Cristo, pelo mesmo Espírito que está unido a Cristo. Então o Espírito Santo nos trouxe e nos uniu e ingressamos em Cristo. É por isso que Jesus diz: Pai, assim como tu és um em mim, tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Por isso que nós somos o corpo de Cristo e fomos batizados pelo mesmo Espírito, porque é o Espírito Santo que nos une a Deus. Aplicação: exatamente isso. O Espírito Santo nos une a Deus. Por isso devemos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Conclusão: diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ambos consagrados a Ele. Que da mesma forma o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo do cristão individual. Entre gentios e judeus, o Senhor Jesus formou um novo povo. 1 Coríntios 10:32. De modo que o gentio deixa de ser gentil quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12:2 e Efésios 2:11. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Essa é a função do corpo de Cristo. Cristo cabeça, o seu corpo. Cristo, a grande função: honrar, exaltar, glorificar, adorar, servir, obedecer a Deus. Por isso que ele esteve aqui na terra, para nos dar o exemplo. E como nós fazemos parte desse corpo, fazemos tudo isso também. Adoramos, glorificamos, bendizemos e ainda damos sequência à obra que Cristo veio iniciar. Isso é ser igreja. Ser chamado por Deus, aceitar o seu chamado para estar unido diante dele, para servi-lo eternamente. Eu convido você para domingo estar na igreja junto com os irmãos para aprender sobre esse assunto. A igreja de Cristo, o corpo do Senhor Jesus, os chamados por Ele para estar unidos junto a Ele, um povo, uma assembleia perante o Senhor. Deus abençoe a todos, deixa o teu ok, fiquem todos na paz de Cristo Jesus.